Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Olivia Yumi e esta é mais uma aula para falantes de francês. Nós vamos falar sobre pronomes pessoais. Então, a atividade aqui para a gente pensar sobre os pronomes pessoais com função de sujeito, quando nós usamos um pronome no lugar do sujeito. Então, em francês, nós temos essas palavrinhas aqui. Eu não vou ler porque a minha pronúncia é bem ruim em francês, então coloco aqui para vocês os do português brasileiro. Eu, tu, você, lembrando que usamos mais você no Brasil, em alguns lugares, usamos o tu também, mas predomina o uso do você, ele, ela, nós, vós, você ou você, se for plural, você ou vocês, eles, elas. Então, vamos ver um exemplo aqui. Você viu o carro, nesse caso, o tu do francês virou você, na minha tradução. Poderia usar o tu também do português, ok? Muito bem. Se for um nível mais polido, eu poderia usar o senhor, a senhora, viu o carro? Vamos traduzir aqui alguns outros exemplos. Você preparou a refeição? Ou no plural, vocês prepararam a refeição? Você se sente feliz? Nesse caso, traduziria para você, Ou tu também poderia ser em algumas regiões do Brasil. Bom, no Brasil, então, como eu disse, tu e vós são formas pouco usadas, a gente não usa essa segunda pessoa do singular e do plural em muitas regiões do Brasil. E às vezes o tu é usado com a conjugação em terceira pessoa. Também usamos muito aqui no Brasil a expressão a gente, que é muito usado para indicar nós, numa coletividade, mas usamos conjugando o verbo no singular. Então, por exemplo, a gente gosta de futebol. A gente vai à praia nos fins de semana. É muito parecido aqui com o pronome francês on. Não é igual, mas é muito parecido com essa ideia de coletividade. Atividade 2, pronomes, então, que são usados como objeto direto. Aqui a gente tem uma grande diversidade em português do Brasil, certo? Que é um pouco diferente de português de Portugal. Então, nesse exemplo aqui da Sylvie, Sylvie leva as crianças à escola, substituindo essa palavra por um pronome. Sylvie as leva à escola. Em português do Brasil, podemos falar também Sylvie as leva à escola, ou, mais perto do europeu, Sylvie leva-as à escola com o hífen aqui. Leva-as à escola ou Sylvie as leva à escola. Muito bem. Então, são todos esses pronomes os equivalentes aqui ao do francês. Outro quando temos objeto indireto, ou seja, quando há uso de uma preposição. Então, normalmente aqui é a preposição a, Então, o exemplo que está aqui em francês, eu posso colocar: eu falo a seus pais, tem a preposição a. Então, eu lhes falo. Eu falo a eles, seria comum, um brasileiro dizer eu falo a eles, eu lhes falo, tá? Mas a segunda opção é mais comum oralmente, mas eu lhes falo é o pronome que usaríamos bastante, também na forma escrita. Então, todos esses. Notem que em relação ao francês, o português do Brasil tem muitas opções, Então, me, a mim, ok? Então, alguns pronomes, como nós vimos, podem ser tanto objeto direto como indireto. Então, me aqui pode ser me, objeto direto também. E assim, temos uma grande confusão. Então, eu posso dizer, ele deu o presente a mim. Ou eu posso dizer, ele me deu o presente. Então, eu posso usar o me como a mim. E aí,
a confusão também veio aqui no T do francês, porque o T pode ser T ou a gente pode traduzir como você. Então eu posso usar o lhe e a você também no sentido de T do francês. E no caso do vous, a mesma coisa. Posso usar o lhe ou a você ou a vocês também no francês. Ok, muito bem, porque tem esses dois sentidos de singular ou plural no vous do francês. Bom, para treinar um pouquinho, a gente poderia traduzir aqui essas sentenças. Eu estou feliz de te reencontrar. Eu falaria desta forma, né? Eu estou feliz de te encontrar. Ah, mas você não disse que a gente não usa o T no Brasil? Sim, mas quando usamos como objeto, nós usamos muito. Então, eu estou feliz de te encontrar. Ou estou feliz de encontrar você. Eu falaria desta forma. Aqui, segundo exemplo. Você nota alguma coisa? Você nota alguma coisa? Então, aqui o vous também seria você. 3. Eu vou deixar você a olhar, né? A observar. Então, eu vou deixar você ou vocês a olhar. Olhar ela, certo? Então, nós falaríamos, eu vou deixar você ou vocês a olhar. Ou olhá-la. Ou, numa forma mais coloquial, poderíamos dizer, eu vou deixar você olhar ela. Que não é de acordo com a norma culta, mas falamos bastante. 4. Eu não lhe pagarei o prêmio, ok? Eu não lhe pagarei o prêmio. Tem aqui no futuro, né? E lhe viraria lhe aqui, porque é objeto indireto. Pagar o prêmio é objeto direto e lhe pagar o prêmio. Não pagarei no futuro. Muito bem, atividade então 4 com a preposição com. Ele mora com vocês. Ele aprendeu a falar consigo mesmo. Nós pensamos conosco. Então comparem aqui como é no francês. O avec moi seria comigo, né? Contigo ou com você, porque o tu tem o sentido de você. Com ele, consigo. Com ela também é consigo. Conosco, convosco, com você ou com vocês, com eles, com elas e consigo também. Para treinar, vamos traduzir aqui algumas frases. Você virá conosco? No primeiro aqui, uma pergunta. Você virá conosco? Você vem conosco? Ou vocês vêm conosco? No plural, né? B. Ela partiu para acampar com você. Ela partiu para acampar contigo. Poderíamos falar contigo também. C. Você quer ir ao cinema com Prune e comigo? Então, você quer ir ao cinema com Prune e comigo? Uma pergunta. Agora a preposição sem, que é super fácil, mas importante para a gente colocar aqui, não junta, né? Os pronomes não se juntam com a preposição. Como o pronome, a preposição com e o pronome. Então, alguns exemplos. Ele mora sozinho sem você. Ele aprendeu a falar consigo mesmo, né? Então, ele aprendeu a falar sem ele mesmo. Poderíamos colocar aqui, né? No caso do sem ele mesmo. E nós pensamos, conosco viraria sem nós, ou sem vocês. Vamos colocar, faz mais sentido. Sem vocês. Muito bem. Então, sem mim, sem você, sem ele, sem ela, sem nós, sem vós, sem você, sem ele, sem elas. E aqui, mais um pouquinho de exercício, então, até uma frase de uma música, né? Sem ele, eu estou perdido, perdida, se for mulher. B. Viva a vida sem elas. C.
Sem eles, a estabilidade e a rentabilidade do recurso são ameaçados pelos usuários legítimos eles mesmos. Pouco estranho. E é isso. Curta o vídeo se você gostou, siga nosso canal, acompanhe aqui algumas aulas em formato de vídeo. Muito obrigada e vejo vocês na próxima. Até logo!